Vou apresentar as 3 linhas sobre transformação digital: incremental, radical e disruptiva. Bora! A gente pode dizer que existem 3 linhas de pensamento sobre transformação digital hoje no mercado. A gente tem uma linha de pensamento incremental, uma linha de pensamento radical e uma linha de pensamento disruptiva, diagnóstico e tratamento. Se o diagnóstico é incremental, vai acabar sendo tratamento incremental. Se o diagnóstico é disruptivo, o tratamento vai ser disruptivo. Então a gente vai ter esses 3 tipos de pensamento sobre esse livro do Rogers, Transformação Digital. Ele não é um guia, ele é um alarme, é um livro alarme, é um livro que faz parte dessa primeira etapa em que as pessoas diziam: olha, muitos sintomas estão acontecendo, você tem que tomar determinadas atitudes em relação à transformação digital. Ele se diz um guia, mas não é um guia. Um guia tem que ter um passo a passo. O que você faz hoje, o que você faz amanhã, o que você tem hoje, para onde você vai amanhã. Isso é um guia. Então esse livro não é um guia. Então, beleza. Então ele vai dizer aqui, na página 16, não há razão absolutamente alguma para que empresas digitais novatas superem as empresas tradicionais. Então ele já vai se mostrando ele é um pensador clássico conservador. Tanto que ele diz, as empresas tradicionais, como a Britânia, e ele vai falar da Britânia, e eu comento isso quando faço um mini curso sobre o livro dele, que eu acho um absurdo ele falar da Britânia, mas tudo bem. Aí ele diz, ainda podem ditar as regras. Ainda podem ditar as regras. Então ele acredita, apesar de todos os sintomas, ele acredita na força das organizações tradicionais. E muita gente acaba abraçando esse livro do Rogers, né? Apesar de ele não ser um guia. Por quê? Porque ele dá uma certa esperança de que as coisas não precisam mudar tão disruptivamente, tão radicalmente. Então ele vai representar esse primeiro modelo. Então ele tem um diagnóstico mais conservador e um tratamento. Ele não apresenta um tratamento, mas se você se baseia nesse diagnóstico, que as organizações tradicionais vão continuar ditando as regras, você vai fazer mudanças incrementais dentro dessas organizações para tentar pegar essas coisas que ele está falando e incorporar aos poucos esse processo. Então você vai dizer, eu quero fazer um projeto de transformação digital, mas a minha empresa é mais conservadora, ela quer fazer um projeto de transformação digital incremental. Então você tem que conscientemente saber que existem essas 3 opções, que você não, quando você disser que está fazendo um projeto de transformação digital, você não está fazendo um projeto de transformação digital. Estou fazendo um projeto de transformação digital e estou pegando essa Bíblia que é o Rogers. Não, ele tem uma linha, ele tem uma linha de conduta, ele tem um diagnóstico, ele tem um tratamento que aparece ali de alguma forma e que você está fazendo essa opção. Não existe um autor que pegue todas as linhas e que diga todas as coisas. Você está fazendo uma opção. Então eu estou te dizendo o seguinte, voluntariamente você tem que fazer essa opção, baseada em determinados preceitos, para você poder trabalhar com inteligência competitiva. Então, o livro do Rogers, ele representa o que eu estou chamando de a primeira linha de pensamento e de ação sobre transformação digital conservadora. Agora vamos ver a segunda, que é a radical. Esse livro, Organizações Exponenciais, dos nossos amigos Ismail, Malone e Gist, é um livro que, na minha opinião, ele trabalha dentro do que eu chamaria de visão de transformação digital radical. Ele não é que nem o nosso amigo aqui, Rogers. Ele tem uma visão um pouco diferente. Ele apresenta os sintomas, ele tem uma pesquisa mais profunda, é um livro até mais atual do ponto de vista do tempo, e ele apresenta determinados conceitos em relação a isso. E ele tem, num determinado momento, ele diz assim, também quer se fazer um guia, na minha opinião, já se aproxima mais de um guia, porque ele vai dizer aqui na página 22 o seguinte, um guia prático sobre a criação e manutenção de uma organização exponencial. Então ele vai lá e diz, também na mesma página 22, analisaremos a forma de lançar uma startup. Então ele está propondo criar uma startup,
O Rogers não propõe, o Rogers, no livrinho dele, ele não tem uma metodologia, ele não propõe nada, ele simplesmente mostra os sintomas, e ele aqui diz, ó, vamos criar aqui uma startup. E como readaptá-la para as grandes organizações. Então, por que eu estou chamando ele de radical? Radical porque, primeiro, ele cria uma startup fora, que já não é, que é mais ou menos o que muita gente no mercado está fazendo, com as aceleradoras, Porto Seguro, Bradesco, etc. Mas qual é o conceito que esse pessoal está adotando dessa galera? Eu crio uma startup, depois que essa startup começar, ou eu compro uma startup, eu crio uma aceleradora, vou colocando os desafios todos, etc, etc, e depois eu incorporo esses projetos para dentro da minha organização. E a partir daí, então, eu estou fazendo uma transformação digital radical, porque eu estou fazendo projetos bastante inovadores, às vezes até com startups disruptivas, trazendo para este modelo para dentro das organizações. Então aí você vai dizer, eu acho que isso se adapta mais ao modelo da minha organização. Repara bem, você está falando de duas coisas diferentes. Uma coisa é você começar projetos de transformação digital incrementais, que você não vai criar startup nenhuma fora, e a outra é quando você vai criar uma startup fora com a perspectiva de trazer para dentro. Qual é o que você vai adotar? É a incremental ou a radical? Então você vê que são duas linhas de condutas diferentes, que partem de dois diagnósticos diferentes. Né? Que a mudança é muito mais radical do que, quer dizer, no caso aqui dessa galera, acha que é muito mais radical do que o Rogers, né? E aí ele está dizendo, você tem que fazer uma startup fora. Não adianta, porque o negócio é exponencial. E eu tenho que criar uma organização exponencial. Então aí você tem a característica, a linha de conduta. É uma visão de tratamento, diagnóstico e tratamento radical dentro da transformação digital, que você teria que fazer essa opção. E aí você vai fazer essa opção nessa linha de conduta. E agora vamos falar da terceira linha de conduta, que é o que eu estou chamando de transformação digital disruptiva, que tem a ver com o meu livro. A terceira linha de conduta sobre transformação digital, eu diria que é representada pelo meu livro Administração 3.0, que é o meu diagnóstico e o meu tratamento. E esse livro é um guia. Aí você vai me perguntar, então qual é a tua proposta? Né? Pô, o meu diagnóstico é que a gente está vivendo a maior mudança administrativa da história do Sapiens, porque eu fiz uma análise filosófica histórica, mergulhei fundo nesse meu diagnóstico, e percebo que as organizações que estão bombando têm um outro modelo administrativo. Eu tenho toda uma teoria sobre isso na filosofia, na parte do capítulo 1, capítulo 2. E na minha proposta de metodologia, eu proponho a criação da startup, que nem o livro do pessoal das organizações exponenciais, só que eu não acredito no retorno, que eu já vi que não funciona. Porque são dois modelos de administração diferentes, dois modelos de comunicação diferentes. Então eu proponho que a organização tradicional continue do jeito que está, vai se criar uma nova organização e essa vai crescendo e vai competir com a antiga organização. Isso eu chamo de uma visão disruptiva da transformação digital e eu represento essa transformação digital disruptiva e eu defendo isso porque eu tenho um diagnóstico de tratamento disruptivo. Bom, então, e aí você vai dizer, depois você fez esse curso todo que você quer levar a gente para adotar o seu modelo. Não. Hoje eu estou consciente que o mercado tem 3 opções para lidar com a transformação digital. A incremental, a radical ou a disruptiva. E as pessoas acham que, quando falo de transformação digital, existe, digamos assim, um monopólio do mercado sobre transformação digital. Todo mundo, quando fala de transformação digital, está falando a mesma coisa. Todo mundo tem o mesmo diagnóstico, o mesmo tratamento, o que não é verdade. Então, quando eu estudei 11 anos para chegar às minhas conclusões do meu diagnóstico, do meu tratamento, eu percebi que tanto a visão do Rogers de fazer de dentro incremental não funcionava, como a visão do Ismail Malone Guiche também não funcionava, porque quando volta a startup disruptiva, volta para dentro da organização, aquela volta descaracteriza aquilo que deveria ser e, na verdade, o problema principal é a empresa não ganha competitividade. Então, aí você vai me perguntar, Nepô, o que você recomenda
que a gente faça nesse processo. E aí a gente vai para o nosso último encontro, a nossa última aula, que é as minhas recomendações gerais para quem está fazendo um projeto de transformação digital diante do que a gente viu aqui nesses primeiros encontros.